Meus irmãos, graças e paz, hoje vamos iniciar o nosso estudo da nossa lição de Job deste quarto trimestre. O título desta nossa lição de Job deste trimestre: A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Serão 14 lições nesse quarto trimestre. Serão 14 lições, todas elas abordando o tema, o assunto fé. Nossa primeira lição, fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Essa nossa revista desse trimestre, ela é comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves. Pastor Eduardo, ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em João Pessoa, na Paraíba. Ele é doutor em teologia e escreveu algumas obras publicadas pela CPAD. Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Sem fé, praticamente é impossível o cristão ser salvo. Se ele não acredita, é impossível ele ser salvo. O nosso texto principal está em Hebreus, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Resumo da lição: sem fé é impossível, praticamente impossível, agradar a Deus. Os objetivos da nossa primeira lição desse trimestre: entender o que significa a fé salvífica, explicar a relação entre fé e vida e destacar a fé como dom, como fruto do Espírito Santo. Fidelidade, está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito. Mas o que vem a ser fé? Né? O que vem a ser fé? Biblicamente, teologicamente, fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Se não acredita, praticamente estamos na direção errada, porque ninguém verá a Deus se não acreditar. Entende? Então, fé é crer de todo o coração, como está em Atos, capítulo 8, versículo 37. A fé salvífica é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Então, como está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu acredito. Eu tenho convicção, como está na carta aos Hebreus. O nosso texto bíblico está em Hebreus, capítulo 11, versículos do 3 ao 6. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala,
pela fé. Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós estudamos no semestre passado as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, instruções de Paulo a respeito da convivência da vida cristã, das responsabilidades, das obrigações que cada cristão precisa ter. E hoje nós vamos, nesse 4º trimestre, nessas nossas 14 lições, estudando sobre a defesa da fé. Vamos ver questões importantes da apologética cristã da atualidade. A apologética é uma área da teologia que defende o cristianismo, a fé das objeções meramente humanas. Nosso primeiro tópico desta nossa lição, a fé salvífica. O que é fé salvífica? Fé, como encontrado no Novo Testamento, em Hebreus, esse termo é encontrado com bastante frequência. Fé é absoluta confiança, certeza em alguma coisa ou algo, comprovação de algum fato. Aqui na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que fé, a melhor definição que nós temos aqui, é a certeza daquilo que não estamos vendo, mas já temos a certeza. A fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não estamos vendo. Então, é a certeza daquilo que esperamos, já temos certeza da nossa vitória, e é a prova das coisas que esperamos, mesmo não vendo. Então, isto é fé, assim como foi com os cristãos da igreja primitiva, na nossa atualidade hoje. A mensagem da igreja deve ser um chamado à fé salvadora. Pregar o Evangelho, anunciar Cristo e dar testemunho, ter convicção, como diz o apóstolo Paulo. Terminei a carreira, guardei a fé. Entende? Então, pregações que não são cristocêntricas, que não exigem fé e arrependimento do pecador, que pode viver como está, que Deus só quer o coração, está fora do padrão bíblico, Então, são discursos que podem até produzir uma satisfação momentânea no ouvinte, mas não vai oferecer a alegria da salvação, porque ele precisa nascer de novo, ele precisa ter uma mudança de mentalidade, ele precisa ter uma mudança de atitude. Jesus diz que quem não tomar a sua cruz e seguir após ele, não será digno dele, ou não é digno dele. Ou seja, se eu não renuncio minhas práticas mundanas, se eu vou continuar vivendo da mesma maneira, é claro que aceitei a Jesus, mas não acontece uma mudança interior nem exterior. Eu apenas professo que sou cristão, mas cadê os frutos? Jesus conversando com Nicodemos, no Evangelho escrito por João, capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos que ele precisa
É preciso nascer de novo. Nova mentalidade, nova maneira de agir, de falar, de se expressar. Então é mudança de atitude, mudança de comportamento, nova criatura. Então, se eu não acredito, se eu acho que aceitar Jesus, que ser cristão é viver igual a todo mundo, então alguma coisa não está dentro da realidade bíblica, cristocêntrica. Então, pregações que não confrontam essa questão da renúncia, né? Jesus disse que ser sal e ser luz, como está lá em Mateus capítulo 5, discorrendo sobre o Sermão do Monte, é ser diferente. É ser diferente. O mundo que está nas trevas vai olhar para o cristão que está na luz, que a luz resplandece. A glória de Deus na vida do cristão é levar as pessoas a olharem para nós e desejarem ter isto. E o que é isto? É fé, é certeza absoluta, né? Certeza absoluta das coisas que esperamos, mesmo não vendo, mas com convicção, certeza absoluta nas bênçãos espirituais, né? Fé salvífica é confiança no testemunho que Deus dá. Deus testemunhou da missão redentora de Cristo logo após Jesus ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 17. Este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Então, Deus dá testemunho de seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é necessária para obtermos a salvação e a vida eterna. Se não acreditamos, novamente no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, Jesus conversando novamente com Nicodemos, vai dizer, olha, quem não acredita já está condenado. É porque é uma pessoa má? Não, porque Jesus é o único caminho. Se não acredita que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, como está em João capítulo 14, versículo 6, esta pessoa já está se autocondenando, porque não há salvação fora de Jesus, né? Então a gente precisa dar testemunho disso. Então a fé em Jesus Cristo é necessária para obtermos a salvação e a vida eterna. Por isso eu preciso crer, porque se eu não acredito, eu já estou me autocondenando. A salvação é pela graça, pelo sacrifício, graça imerecida. Por quê? Porque nós não pagamos, Jesus quitou a nossa dívida, né? É necessário que creiamos nisto. É fé salvífica, que é um dom de Deus. O Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do seu estado pecaminoso, da justiça e do juízo, né? O Espírito Santo convence o homem que ele está num estado, ele precisa ser regenerado, que a justiça de Deus é revelada em Cristo, no Calvário. Em Cristo nos tornamos justificados, perdoados, regenerados, santos. Deus olha para nós através de Cristo e nos vê puros, limpos e do juízo. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então aqueles que estão sem Deus, que permanecem sem Deus, que não acreditam em Deus, estão se condenando, porque é necessário crer que Jesus é a porta, que Jesus é a única porta que nos leva a Deus, a uma vida eterna, em paz, na presença do Senhor. Então, nossa fé precisa estar firmada em Cristo e no seu sacrifício redentor. Sem fé é impossível
chegar a Deus, chegar ao céu. Nós já vimos Deus? Não. Então, eu preciso crer, acreditar. A Bíblia Sagrada é o único manual de regra, de fé, de prática, de conduta do cristão. Então, se ele não acredita no que está na Bíblia, que é a palavra de Deus, ele está na direção errada. Ele precisa passar a acreditar. Ele precisa passar a ter convicção da sua fé em Cristo Jesus. Entender? Então, se não acreditamos, precisamos voltar-nos para Deus. Então, fé salvífica é crer mesmo não vendo. É confiar no testemunho que Deus dá do seu Filho Jesus Cristo. É crer mesmo não vendo. A fé é a confiança irrestrita em Deus e na sua palavra. Nós vemos lá nos evangelhos o episódio do aquele discípulo de Jesus, Tomé. Tomé não acreditou quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos estavam trancados com medo dos fariseus, da represália dos fariseus, e quando Jesus apareceu ali, Tomé não estava presente. E aí, quando os discípulos depois contaram, Tomé disse: só acredite se eu ver. Se eu não ver, se eu não tocar, nem venha que eu não acredito. Né? Então, disse para crer, era preciso ver o sinal dos cravos. Tomé disse: se eu não tocar, se eu não ver o sinal, a mão no lado, onde a lança o transpassou, nem vem que eu não vou acreditar. Então, Jesus vai dizer a Tomé, né? Vem, toca aqui, vê realmente que sou eu. Aí ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? O Salvador o repreendeu Tomé, dizendo: porque me viste, creste, Tomé? Bem-aventurado os que não viram, porém creram. João capítulo 20, versículo 29. Então a fé inclui uma sincera dedicação pessoal e fidelidade ao Senhor, que se expressa na confiança em Deus, no amor, gratidão e lealdade para com o Senhor. A nossa fé em Deus precisa crer e se fortalecer. Todos os dias devemos orar pedindo a Deus que sustente a nossa fé, né? Que aumente a nossa fé. Nós somos pessoas limitadas, suscetíveis a todas essas intempéries da vida, mas o cristão, ele vive pela fé, acreditando que um dia melhor virá. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças constantemente, apesar das adversidades. Vamos exercitar a nossa fé. Nosso segundo tópico, a fé e a vida. Né? O fé e a vida. Crente crê em milagres? Obviamente que sim, né? Se não acreditamos no milagre da ressurreição de Cristo, fica difícil, né? O apóstolo João afirma que muitos sinais, milagres realizados pelo Senhor Jesus tinham como objetivo levar as pessoas a crerem que ele era o Cristo. João capítulo 20, versículo 31. O apóstolo deixa evidente que mais importante que os sinais era a mensagem da cruz. O Messias, o Cristo, ressuscitou. Jesus ainda realiza milagres, mas o seu maior feito em nosso favor foi, obviamente, a sua morte vicária, ou seja, a sua morte em nosso lugar, né? A fé e a vida e andar com Deus, andar com fé. O crente que experimentou o milagre do novo nascimento, o nascer de novo, não está mais debaixo do jugo do pecado,
e não anda mais segundo aquilo que ele pode ver. Só acredita vendo, né? Mas com os seus olhos espirituais, ele acredita, ele tem certeza, ele tem convicção, ele tem a intimidade com Deus. Ele acredita nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, né? Que é a palavra de Deus. Então, o cristão não vive mais na prática do pecado segundo o curso deste mundo e também não teme mais a morte. Para nós que cremos em Cristo, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna com Deus. Obviamente que enfrentar o desconhecido pode causar receio, pode causar medo. Nós nunca partimos para... Nós nunca vimos o mundo espiritual. Obviamente que cria essa tensão, esse receio, que é o desconhecido, apesar de crermos, mas nós nunca vimos com nossos olhos. Mas crer é isto. A vida não foi feita simplesmente para se acabar aqui. Vivermos no máximo mais 70, 80, 90, 100 anos e acabou. Já era. Só isto. Não. O homem foi criado, foi feito para viver eternamente. Viver eternamente. Porém, o pecado trouxe a morte espiritual, imediatamente ali, o afastamento de Deus e, posteriormente, a morte física. Mas o homem não foi feito para morrer. Então, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, nos resgatou, Jesus nos comprou e está nos levando para aquela vida que Adão tinha antes do pecado, antes da desobediência, né? Aquela comunhão com Deus. Então, precisamos acreditar. Se não acreditarmos, o sacrifício de Cristo foi em vão, de hipótese nenhuma. Então, novamente, Paulo vai dizer: acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira, estou concluindo a minha caminhada aqui na terra. Guardei, convicto da minha fé. Eu sei em quem eu tenho crido e sei para onde eu estou indo. Então, ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, nós temos exemplos, biblicamente falando, né, de homens e mulheres de Deus que deram testemunho de que vale a pena ser fiel. Então, o cristão que não acredita no sacrifício, que não crê na volta de Cristo, ele precisa fazer uma autoanálise, né? Precisa fazer uma reflexão a respeito da sua caminhada com Deus. Então, o cristão não vive mais na prática do pecado, segundo o curso deste mundo, e também não teme mais a morte, pois para nós que cremos em Cristo, a morte é apenas uma passagem da vida, uma passagem para uma vida eterna com Deus, né? Então, nós podemos desfrutar da mesma confiança que Paulo tinha da sua vida eterna com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo vai dizer que se esperamos em Cristo apenas nesta vida, morreu, acabou, nós somos os mais miseráveis dos homens. Entende? Se só acreditam que aquilo que eu estou vendo morreu aqui, acabou, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós estamos sendo enganados. Então é isso que Paulo vai dizer. Entende? Então a fé, ela precisa ser exercitada. O cristão precisa acreditar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que o Espírito Santo habita em nosso meio e que Jesus vem buscar a sua igreja. A esperança da salvação eterna de habitar junto com Deus no céu é resultado de uma fé
convicta, genuína, pura, né? Uma fé em Jesus e nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir em justiça. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora, mas temos fé, certeza de que ele vai voltar, né? Jesus vai voltar para nós individualmente, e todos nós partiremos para a eternidade, e Jesus vai buscar a sua igreja. Se ele vir enquanto estamos vivos, seremos arrebatados. Se ele vir individualmente, demorar a vir, nós vamos morrer, né? Porque nós temos um tempo de vida aqui nesta terra. Todos partiremos. Então Jesus voltará para buscar a sua igreja, né? Vivemos tempos trabalhosos, difíceis, em que muitos estão vivendo uma grande frieza espiritual e não espera mais a vinda de Cristo. Muitos têm se apostatado, abandonado, vivendo o evangelho relativista, permissivo, inclusivista, onde tudo pode ser aceito, tudo pode ser agregado, sem precisar mudar de atitude, de mentalidade, estão se enganando. Então, é preciso uma mudança. Acreditar, entende? Então, fé é um dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Amor, bondade, mansidão, temperança, ser longânimo, ser fiel, ter domínio próprio. Então, o cristão precisa exercitar a sua fé. Ele precisa dar testemunho, ele precisa dar fruto para a glória de Deus. Fé como dom e como fruto do Espírito Santo. A fé e os dons de curar para o crente, receber os dons que estão relacionados em 1 Coríntios capítulo 12, né? Está lá a diversidade de dons do Espírito, de ministério, de operações, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Para o crente receber os dons que estão lá relacionados, é necessário ter fé e acreditar que o Espírito Santo habita no meio da igreja, que o Espírito Santo capacita o cristão, como está em Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberei poder do Espírito Santo para ser testemunho, para dar testemunho. Então o cristão precisa crer. Sem fé não recebemos nada da parte de Deus. Em nosso ministério terreno, ao visitar alguma cidade, ou no ministério terreno de Jesus, ao visitar alguma cidade, Jesus não pôde realizar milagres devido à incredulidade do povo. E não fiz muitos milagres ali, maravilhas por causa da incredulidade deles. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 58. Então, precisamos buscar a Deus em oração, jejum e leitura da palavra, a fim de experimentarmos e vivermos uma fé viva, né? Dar fruto, capaz de produzir boas obras, pois a fé sem as obras também é morta. Tiago vai dizer: mostra-me as tuas obras, que eu te mostrarei a tua fé, ou vice-versa. Então, Tiago capítulo 2, versículo 17. Então, é preciso agir. Eu tenho fé, eu ajo. Eu acredito que Jesus é o Messias, eu ajo nesse sentido, eu vivo nesse sentido, eu dou testemunho nesse sentido. Eu acredito que Jesus vem buscar a sua igreja, eu vivo nesse propósito, eu acredito nisto, eu dou testemunho disto, entende? Então nós somos discípulos de Jesus, nós imitamos o nosso mestre. Como é que vamos ser discípulos de alguém se não acreditamos nele? Que ele existiu, que o que ele pregou, que o que ele disse é a realidade e a verdade. Então a gente precisa ter cuidado com esta nossa geração,
com este relativismo que tem se pregado, que tem se vivido nesse seio aí gospel, onde os exemplos que temos visto, não condiz com um cristão genuíno, né? A fé como fruto do Espírito. O saudoso pastor Antônio Gilberto afirma que, diferentemente do dom da fé, a fé como fruto do Espírito cresce dentro de nós. A fé como fruto está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando desenvolvemos, amadurecemos como cristãos, nós produzimos o fruto do Espírito, que são, ela é bondade, mansidão, paz, alegria, amor, ser longânimo, ser paciente, ter domínio próprio. Então, vários atributos, características que o Espírito Santo vai desenvolvendo no cristão. E o cristão vai glorificando a Deus, porque ele acredita, ele tem convicção de quem ele é em Cristo e o que Cristo representa para ele, né? Então, sem fé em Jesus, a nossa fé em Jesus é evidenciada mediante ações, ou seja, os frutos da nossa caminhada cristã. Fidelidade. A fé produz novidade de vida e fidelidade. O servo de Deus é fiel ao seu Senhor, à sua igreja, à sua liderança, à sua família e assim sucessivamente. Nós estudamos no semestre passado, Paulo, Timóteo e Tito, jovens pastores que foram discipulados por Paulo, né? Eles foram treinados, discipulados por Paulo, embora fosse ainda jovem, foram fiéis a Jesus Cristo e a seu mestre ali imediato, Paulo, cuidando da igreja com dedicação e amor. Então fizeram tudo aquilo que Paulo ensinou, né? Infelizmente, vivemos em um mundo em que as pessoas já não têm mais esse temor. Jesus, em Lucas capítulo 18, quando Jesus vai falar aquela parábola da viúva que tinha uma causa e existia um juiz naquela cidade que nem a Deus temia, mas de tanto aquela viúva insistir, ele foi lá e resolveu a causa daquela senhora. Aí no final Jesus vai dizer, tratando ali da questão da fé daquela mulher, né, de persistir. Aí Jesus vai dizer, será que quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, uma fé como uma fé daquela mulher? Que acreditou, que persistiu, que insistiu e obteve a vitória, ela não desistiu, ela acreditou. Mesmo que as possibilidades, que a situação, tudo estivesse corroborando o contrário, né? Aparentemente ela não estava obtendo solução e vendo de onde vinha o socorro. Haja visto que o juiz não estava nem para ir, para nada. Ia resolver uma causa de uma pobre senhora, mas a insistência, a persistência, a certeza, a fé que ela tinha, levou aquele homem a atender a sua causa. Então Jesus dá o exemplo. Que mulher de fé, né? Então, será que quando Jesus vir, quando o Filho do Homem vir, achará fé como aquela na terra? Então, o cristão precisa ter certeza quem ele é em Deus. O desejo de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos fé diante das tribulações, convicção, certeza diante das adversidades. No mundo nós temos aflições, passamos por momentos de adversidades, mas podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Jesus está conosco todo o tempo. E eu preciso crer que Jesus está conosco, está comigo em todo o tempo, nos momentos bons e nos momentos ruins. Jesus, servir a Cristo, não quer dizer que não teremos momentos ruins, momentos de adversidades.
Abacuque vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto da videira, ainda que as vacas do curral sejam arrebatadas, sejam tomadas, sejam levadas, eu aprendi a confiar no Senhor. Todavia, eu confiarei no Senhor, independente das circunstâncias. Palavra forte, né? Será que temos convicção disto que estamos falando? Falar é fácil, viver é algo bem diferente, mas o cristão ele precisa viver a realidade, não andar em fantasias. Ele precisa ser cristão, dar testemunho, independente das circunstâncias. Isso é fé, acreditar que apesar de tudo, nós temos convicção, certeza de quem Deus é para nós e de quem somos em Cristo Jesus. Vamos estudar sobre fé mais nesse semestre. Deus abençoe.